Então, boa noite. Hoje é dia 18 de outubro e a gente está praticamente um mês sem aula. Teve uma segunda-feira que nós não tivemos aula porque estava sem internet em Alta Floresta. E aí depois eu tive o episódio da morte do meu pai, então eu fiquei sem dar aula uns dias. E semana passada nós tivemos um feriadão, né? Então não tivemos aula de novo. Então, eu enviei para vocês hoje no grupo do WhatsApp o cronograma, atualizando as datas. A gente vai cumprir o mesmo conteúdo, né, até o final do semestre. A gente só espremeu um pouco mais os prazos, mas, de qualquer modo, vocês ainda vão ficar com um mês para desenvolver o projeto de vocês. Então, isso não foi sacrificado. A diferença é que nós ficaríamos sem aulas enquanto vocês estariam escrevendo, né, o resumo, fazendo a pesquisa e escrevendo o resumo. E agora a gente vai ficar com a aula nesse período. Mas, de qualquer forma, ficamos com os mesmos números de aulas, ficamos com o mesmo conteúdo e vocês ainda vão ter o prazo. Então, só para relembrar, está no nosso grupo, hoje é dia 18, o conteúdo de hoje é determinantes sociais da saúde e algumas medidas. É importante essa aula de hoje, porque ela vai ensinar vocês eu vou ensinar, né, vocês a fazer alguns cálculos que são importantes para o projeto de vocês. Na próxima aula, no dia 25, é o dia que eu ensino vocês a fazerem o projeto. E aí, a partir dessa data, vocês têm uma semana para apresentar o projeto. Todas as turmas de epidemiologia foi assim. No dia que eu expliquei como é o projeto, eu dei uma semana para entregar o projeto. E aí, vocês têm um prazo, esse dia de entrega do projeto é dia 8, né, de novembro, vocês têm um prazo até 5 de dezembro para entregar o resumo. E nesse meio tempo, eu fico acompanhando vocês no WhatsApp. E aí, no dia 8 de novembro, dia 29 de novembro, eu termino o conteúdo com a parte do SUS, né? Que é a parte de saúde pública da disciplina. E no dia 6 de dezembro, vocês têm uma prova, que também não mudou a data, ficou a mesma data que tinha sido marcado antes. Então, tudo isso tá lá no quadrinho que eu compartilhei hoje no grupo do WhatsApp. Aí, se tiverem alguma dúvida quanto a isso, quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, tem? Por mim, tá tranquilo. Tranquilo, Amanda? Tá, então eu vou compartilhar agora a aula de hoje. Parece para vocês? Sim. Sim? Não, mas espera aí, antes de eu falar da aula de hoje, eu queria fazer um resumo rápido das nossas aulas anteriores, só para recapitular um pouco do que nós estudamos, para fazer uma conexão, porque a gente ficou um tempão sem aula, né? Então, nós começamos a disciplina no primeiro dia de aula, eu falei com vocês sobre a ementa da disciplina. Então, eu falei que nós teríamos aulas teóricas, que essas aulas teóricas são a base para a prova escrita que vocês fazem lá no final do semestre. Essa prova é feita online, com eu assistindo vocês. Eu envio a prova por e-mail no momento de vocês executarem, né, desenvolverem a prova, e ela é feita com consulta, só que ela é individual, então por isso que eu acompanho vocês. Quando eu faço a correção da aula, eu tomo cuidado para olhar as provas de todos, para ver se não há respostas que são similares, mas, claro, levando em conta todas as possibilidades, né, porque às vezes consultam o mesmo material, enfim. Tá bom o áudio para vocês? Sim, prof. Tá, para mim tá meio chiado aqui, mas não tem nenhum microfone aberto. Então, melhorou. E aí, na primeira aula, eu comecei falando um pouco para vocês sobre os tipos de pesquisa. Primeira e segunda aula, eu falei com vocês sobre os tipos de pesquisas que são feitas na epidemiologia. Então, falei das pesquisas observacionais e falei das pesquisas experimentais. E aí, expliquei cada uma das categorias de pesquisa para vocês também saberem um pouco que tipo de pesquisa poderiam fazer nessa disciplina. Só que aquilo é uma introdução. Na próxima aula, na segunda-feira da semana que vem, eu começo, eu trabalho ponto a ponto desses tipos de pesquisa. Então, vocês vão saber, quando vocês forem escrever lá o projeto de vocês, a que categoria exatamente se encaixa o projeto que vocês estão propondo. Essa é a próxima aula de segunda. Ela é essencial para vocês desenvolverem o projeto, porque, além disso, da categoria de pesquisa epidemiológica,
vocês vão se encontrar ali, no que eu vou explicar, também eu apresento o modelo e explico detalhes de como vocês vão elaborar esse projeto, com base nas questões que a epidemiologia coloca em qualquer estudo. Nas aulas seguintes, eu trouxe alguns conceitos. Então, nós falamos sobre o que é saúde. Eu passei vários slides explicando o que é saúde, o que é doença, o que é processo saúde-doença, trazendo algumas das questões que são até filosóficas sobre quando é que nós estamos saudáveis e quando nós estamos, o que é estar saudável e o que não é. Então, vários aspectos que poderiam gerar 60 horas de discussão numa disciplina inteira. Enfim, eu tentei sintetizar ali nas aulas e trouxe alguns outros conceitos depois disso, que relacionados à saúde, mas que eu não finalizei. Então, eu começo a aula de hoje finalizando esses conceitos, falando um pouco da saúde a partir dos seus determinantes, o que determina a saúde. Sempre lembrando que tudo que a gente fala nessa disciplina diz respeito à saúde coletiva, ou seja, a saúde das populações. Nós não estamos falando de saúde individual, porque essa não é necessariamente uma parte da epidemiologia, embora a epidemiologia possa executar trabalhos, pesquisas com um indivíduo, mas elas não são muito comuns. Elas são executadas na epidemiologia quando esse indivíduo pode dar pistas do que pode estar acontecendo com o grupo, mas, em geral, as pesquisas são coletivas. Então, agora eu vou compartilhar a aula de hoje de novo, a tela, né? Ela aparece para vocês? Sim, professora. Ah, obrigada. Tá. Então, eu começo a aula de hoje falando de determinantes sociais da saúde. Esse slide, ele gera uma conversa também que poderia ser algumas horas falando sobre ele. Eu vou fazer uma retrospectiva rápida. Durante toda a história da ciência, que não é necessária, não somente a medicina, mas também o surgimento, por exemplo, da epidemiologia como ciência, e depois das várias outras áreas, né, que hoje nós conhecemos, que pertencem à área da saúde, mas não estão dentro dessas duas, né, medicina e epidemiologia, como, por exemplo, a educação física, a fisioterapia, a psicologia, e várias outras áreas que também se voltam para a saúde humana. Houve uma série de mudanças ao longo da história em relação à compreensão do que era um paciente doente, do que ele realmente adoecia e quais eram as causas e os determinantes. Causa é aquilo que nós consideramos que é aquilo que está perto. Por exemplo, uma pessoa que é diagnosticada com malária, a causa é um protozoário que é o agente da doença, que é transmitido por um vetor que é um mosquito, né, um inseto, um tipo de pernilongo, mas é silvestre. Então, existe, então, a doença, que é a malária, existe a causa da doença, que é uma infecção por um protozoário, e existe um vetor. Mas quem pega malária geralmente são homens e geralmente são populações mais pobres. Então, não é só a causa que define a doença, existem outras condições que podem gerar o adoecimento. Essas outras condições nós chamamos de determinantes sociais. Elas estão relacionadas ao indivíduo, de acordo com o lugar onde ele nasce, cresce, com a família que ele está inserido, com as relações sociais que ele estabelece com a rua, com o bairro, na escola, na creche, enfim, e com todas as condições que vêm na sua vida, na adolescência ou na vida adulta. Então, olhando esse esquema aqui, desde o início, lá no centro está a idade, gênero e fatores hereditários. Isso é o que são os fatores biológicos que são considerados aqui. Então, uma criança, por exemplo, ela tem maior predisposição para desenvolver uma doença respiratória quando ela é exposta à fumaça do que um adulto. O mesmo acontece com um idoso. Então, a idade, ela define também a distribuição de algumas doenças. Gênero. Um homem não vai ter câncer de mama, uma mulher não vai ter câncer de próstata. Então, esses são exemplos dos mais simples, mas são inúmeros outros exemplos que existem para demonstrar que sexo e gênero são fatores que influenciam aqui. Preciso diferenciar sexo e gênero, como ele é compreendido na epidemiologia. Existem diversas outras compreensões.
Na epidemiologia, ele é compreendido assim: sexo é determinado por o aparelho reprodutor. Então, se é homem, ou se é homem não, se é masculino ou se é feminino. Gênero é determinado pelo que a pressão da sociedade, no caso das doenças, executa. Mulheres sofrem mais de violência doméstica do que homens. Elas não sofrem porque elas têm um aparelho reprodutor feminino, porque elas são do sexo feminino, elas sofrem porque elas são mulher. Então, feminino, sexo feminino é o biológico para a epidemiologia. Mulher é aquilo que existe uma construção social que acompanha esse sexo feminino. A mesma coisa com o homem. O sexo masculino é o homem. Ou melhor, sexo masculino é o biológico. O homem é a construção social, cultural, espiritual desse indivíduo, assim como acontece com a mulher. Aqui, nesse caso, está colocado como gênero para contemplar tudo, mas geralmente quando a gente vai desenvolver uma pesquisa, a gente precisa explicar por que a gente escolheu o sexo ou o gênero, para deixar bem claro. E é interessante vocês anotarem isso para as pesquisas de vocês. Professora, calma aí. Desculpa. Sexo feminino a gente quer dizer biológico. E mulher a gente quer dizer construção social? O que é a construção social, cultural, espiritual, enfim. Por exemplo, eu, mulher, tenho uma doença no aparelho reprodutor, né? Sei lá, deu um diagnóstico no meu Papa Nicolau. Eu estou falando do sexo feminino. Agora, eu, mulher, estou em depressão porque sofro uma pressão da sociedade para ser linda, bela e maravilhosa. Não é o sexo feminino que está em depressão, é a mulher. Então, a mulher é mais do que o sexo em si, é todo esse conjunto que forma a mulher na sociedade, que obriga ela a ser ter tal aparência, se comportar de tal forma, ou ser a oprimida em tal lugar, obedecer, entende? Tudo isso que forma a mulher além do sexo. Entendi. Entendeu? Quando vocês vão fazer pesquisa lá, usando dados do IBGE ou do DataSUS, geralmente eles usam sexo, eles não usam gênero. Então, está muito claro, se tiver escrito sexo lá, é porque vocês estão falando de sexo, como nasceu. Se nasceu feminino ou masculino. Aí vocês poderiam falar assim, mas e aí tem toda uma questão muito além disso que se discute hoje, que são, por exemplo, os transgêneros, né, os LGBTIQI+, então vários outros cis, né, que estão sendo discutidos hoje. Mas aí, para fazer uma pesquisa, para delimitar esses outros, teria que desenhar uma pesquisa com essas características que se pretende. No caso da pesquisa de vocês, que vocês vão coletar dados que já estão prontos, é bem difícil encontrar alguma coisa que tenha essa diferenciação. Entenderam? Porque é muito mais complexo do que se imagina, não é simples como se imaginava há 50 anos atrás. Nasceu com o aparelho reprodutor masculino, é um, com o feminino é outro. Não, pode não ser, e a gente respeita o fato de ser ou não ser. Só que quando a gente vai fazer uma pesquisa, se a gente quer partir desse princípio de outras categorias, a gente precisa colocar isso desde o início. Antes de começar a coletar os dados, tem que fazer essa classificação. Entenderam? Entendi. Entendeu? Então, tá bom. Então, esses fatores, idade, gênero, sexo aqui, né, independe nesse momento, nesse caso aqui, e fatores hereditários, por exemplo, predisposição para alguma doença, né? Predisposição para um câncer de mama, predisposição para hipertensão, ou para um problema cardíaco, enfim. São fatores que estão ligados ao indivíduo. Eles não são determinantes sociais da saúde. Agora, os estilos de vida que esses indivíduos levam, que inclusive mudam ao longo do tempo, eles são determinados socialmente. Nós comemos hoje muito mais carne vermelha, açúcar e gorduras do que comiam nossos antepassados. Isso é estilo de vida. Nós fumamos, hoje menos do que a geração dos nossos pais, mas nós ainda fumamos como sociedade, como população. Ingerimos cada vez mais bebida alcoólica, tudo isso é estilo de vida, e tudo isso é determinado socialmente. Já que está agora no auge, né, todo mundo sai e bebe, então geralmente se sai e se bebe. Como as tendências da moda, né? Se usa roupa mais curta, roupa mais longa, salto quadrado, salto agulha, enfim. Os estilos de vida, eles também são modulados com o tempo. E tem a ver com a nossa classe social.
Nosso estilo de vida não é o mesmo estilo de vida de quem come caviar, mas ele é moldado pelas pessoas que pertencem à mesma classe social que nós. E então, tem uma influência externa da classe social, tem uma influência forte de mídia, das relações que estabelecemos na rua, na igreja, na escola, né, nas festas, enfim, em todos os lugares onde circulamos, e tem uma mudança que ocorre ao longo do tempo. Por exemplo, existem pesquisas que indicam que quanto mais as pessoas estudam, maior é a tendência dela construir a alimentação dela de forma mais natural, né? Comer menos alimentos que são tóxicos ou que engordam ou que, né, podem causar alguma doença no futuro. Então, as mudanças podem ocorrer ao longo das nossas vidas também por um fator nosso, por uma alteração provocada por nós mesmos, por uma escolha nossa. Embora todas as formas, os estilos de vida sejam influenciados socialmente. Eu vou explicar isso melhor. Quando eu, por exemplo, que pertenço a uma classe social, que bebe muito, que come muita carne vermelha, come muito açúcar, sai para comer pizza 3 vezes por semana, enfim, tudo que tem uma predisposição, né, que aumenta a chance de eu ficar gorda, de repente eu começo a estudar e começo a mudar meus hábitos. Isso não deixa, minha mudança de hábitos, porque eu estou estudando, não deixa de ser uma determinação social, porque lá, na medida que eu vou interagindo com quem também estuda, todo esse grupo novo, diferente, também está sendo determinado social. O estilo de vida deles também, ou o nosso, né, no caso, também está sendo determinado socialmente. Ou seja, nós somos muito pouco do que a gente faz, mas muito pouco mesmo é algo que a gente pode dizer assim, não, isso aqui ninguém me influenciou, eu fiz por mim mesmo. Porque se a gente for procurar lá no fundo, tudo que nós fazemos, de alguma forma, nós fomos influenciados, mas muitas vezes inconscientemente. Aquele comercial de TV que bate, e de repente você... eu gostei disso, vou adotar. Então, inconscientemente, você vai sendo influenciado até que você adota como estilo de vida. A outra forma que nós somos influenciados, que é uma determinação social, são a partir das nossas redes sociais e comunitárias. Eu já incluí quando eu usei o exemplo do estilo de vida, né? As pessoas com quem nós andamos, né? As pessoas com quem nós convivemos, elas influenciam. Às vezes, por exemplo, quando surge alguma coisa nova, a gente percebe isso. Quando surge um alimento novo, né, que nós não estávamos muito acostumados a comer, de repente virou moda comer escondidinho. De repente virou moda comer pizza de rúcula com tomate seco, sei lá, estou inventando coisas que de repente surgiram, que não existiram sempre. Então, as pessoas começam a adotar, as pessoas que estão próximas a nós, a gente ouve falar e a gente começa a fazer também. Mas isso não vale só para a alimentação, isso vale, por exemplo, para a atividade física, que pode ser para o sedentarismo, como pode ser para ampliar as atividades físicas. Por exemplo, na última década, mais ou menos, aumentou muito a adesão ao ciclismo, né? Quer dizer, muita gente foi influenciada pela mídia, por outros, mas outros porque viram a bicicleta na rua e falaram, que legal, eu quero fazer isso também. Né? E que tem condições financeiras. Também não dá para considerar que só porque algo girou tendência, todas as pessoas vão conseguir fazer. Né? Depende também, novamente, da classe social. Além disso, existem vários outros fatores que nos influenciam e que determinam a nossa saúde, como grupo, como população. Então, produção agrícola e de alimentos. Eu sempre falo muito do uso de agrotóxicos, né, que aumentou muito e agora explodiu, porque está praticamente tudo liberado. Tudo que é proibido em outros países está liberado no Brasil. Isso significa que quando há uma mudança lá na propriedade rural, ou melhor, quando há uma mudança lá numa liberação de um produto pelo governo federal ou pela Anvisa, ele impacta na área de produção de alimentos e esses alimentos chegam à nossa mesa. Então, indiretamente, um decreto ou uma lei podem influenciar a nossa saúde, geralmente ao longo do tempo. Não dá para dizer assim, eu comi um pepino que veio com agrotóxicos e agora eu estou doente. Não. Isso é lento e progressivamente que os danos acontecem. Na educação, eu uso muito como exemplo a educação, eu sempre gosto de usar como exemplo as parasitoses, né? Eu falei para vocês, quanto mais você estuda, menos verme você tem, porque quanto mais você estuda, melhor as suas condições de higiene e de habitação.
Geralmente se sai de um bairro que não tem esgoto, por exemplo, saneamento básico, né, e vai se morar num bairro que tem. Então, tem várias condições que melhoram a saúde e reduzem o risco de adoecimento. Ambiente de trabalho, em todos os aspectos. Precisamos considerar que não são só as doenças físicas, são as doenças psicológicas ou psicossociais, né, nesse caso, que podem afetar a nossa saúde. Ambiente de trabalho, ambiente de estudo, né, a universidade, no caso da pandemia, né, as aulas online. Então, são fatores externos que definem a nossa saúde. Condições de vida e trabalho. Condições de vida quer dizer economia. Quer dizer, quanto de recursos se tem para viver e condições de trabalho. Tem doenças que estão relacionadas, por exemplo, que são ergonômicas, quer dizer, a falta de cuidado de como senta, como, né, como ajeita os braços, as pernas, pode ter problema de coluna, enfim. Desemprego, obviamente, impacta diretamente a saúde física e psicológica. Água e esgoto. Serviços sociais de saúde, se tem assistência social, né, se existem serviços sociais em geral, o SUS oferece isso por meio dos CAPs e CRAS principalmente, né? Nós vamos falar sobre isso lá na aula do SUS. E habitação, a qualidade da moradia. Se vocês olharem na nossa vida, tudo isso aqui está interligado, não está assim em caixinhas, como acontece aqui. Tudo isso está interligado. O que nós somos e as chances que nós temos de desenvolver uma determinada doença, muito pouco são determinadas pelas nossas questões individuais. Eu diria algo em torno de uns 10% a 12% estão relacionados às questões individuais nossas. O restante, todas as nossas formas de ser saudável ou de adoecer são definidas por todo esse conjunto que está no nosso entorno. Muitas vezes eles estão interligados, né? Não é um só. Muitas vezes um define a mudança dos outros, como eu usei o exemplo da educação, né? Ampliou o número de anos de estudo, muda uma série de outras coisas. Você passa a escolher melhores alimentos, para você ter um pouco mais de consciência, você vai trabalhar num ambiente que pode ser mais saudável, você tem risco menor de desemprego, você vai morar num lugar onde provavelmente a água e o esgoto te oferecem melhores condições. Talvez você não dependa tanto de um serviço social, você vai ter uma habitação melhor, então vai ter uma renda melhor, então tem, né, alguns aspectos aqui que são fundamentais para a mudança dos outros. Acima de tudo isso estão as condições socioeconômicas, culturais e ambientes gerais. Ou seja, você pode ter todo do melhor de todos esses quadros aqui abaixo, mas morar num país em que a cultura e a sociedade não contribuem, ou o ambiente não contribui para a boa saúde da população. Então, acontece, por exemplo, com as famílias que são mais ricas, eu vou chamar de elite, né? Elite não é quem tem dinheiro, elite é quem tem dinheiro e cultura. Normalmente, no Brasil, a gente tem o hábito de chamar os ricos de elite. Não, eles são só ricos, eles só têm dinheiro, né? Tem até uma brincadeira que a gente faz, é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Essas pessoas com muito dinheiro, elas podem sofrer de mesmos problemas de saúde do que pessoas que não têm dinheiro, se elas viverem num país que não oferece condições, ou num município, ou num estado que não oferece condições de cuidado com a saúde. Porque, às vezes, o dinheiro não é suficiente se não existe uma estrutura que ofereça serviços de saúde, se não existe condições socioeconômicas e culturais, hábitos, estilos de vida, enfim, comportamentos que contribuem para a manutenção da saúde, ou para a promoção da saúde, né, para a saúde ficar melhor. Então, tem fatores macro, os fatores intermediários e os fatores micro, que somos nós, a forma que nós nascemos, a idade que nós temos, e alguns fatores hereditários que nós carregamos. Agora, dá para vocês pensarem, depois, quando vocês tiverem um tempinho, como é que tudo isso que rodeia, né? Cada um de vocês, ou no meu caso, influencia para a saúde que nós temos, né? Lembrando que, naquela nossa aula que nós tivemos dos conceitos de saúde, eu falei para vocês que eu posso estar saudável um dia e não estar no outro. Então, tudo isso aqui pode me manter saudável numa segunda-feira, mas me causar uma tremenda dor de cabeça na terça. E eu ter febre na quarta, e depois eu fico saudável de novo. E aí eu fico tentando procurar quais são os fatores que estão estressando o meu organismo, ou que estão... posso estar somatizando, né, doenças psíquicas que podem estar pressionando o meu organismo para desenvolver algumas doenças. Posso estar mais exposta a micro-organismos.
posso estar mais expostos a riscos associados ao ambiente, ao trabalho. Então, tudo isso que eu falei é um livro de possibilidades, de diferentes combinações de possibilidades que podem gerar o adoecimento de uma população. Por isso que quando a gente pega uma doença para estudar, num determinado bairro, por exemplo, ou num município, né, numa cidade, essa única doença, ela pode ter causas, que é aquilo que é imediato a ela, como eu usei o exemplo lá da malária. Mas se a gente for investigar os determinantes, a gente vai ter que estudar muita coisa. Principalmente entender, por exemplo, você pega um lugar, um bairro de alta floresta, por exemplo, que tenha mais casos de dengue ou mais casos de focos de mosquito. Então, vamos supor que tem um bairro em alta floresta, e que tem mais casos de dengue, teve mais casos de dengue em 2019 2020. Então, vamos supor que vocês estejam desenhando uma pesquisa para lá entender porque aquele bairro tem mais casos que os outros. Aí vocês investigam vários fatores socioculturais, econômicos, para entender, e investigam de outros bairros também para fazer uma comparação. É preciso encontrar naquele bairro qual é o fator específico daquele bairro que faz com que naquele bairro tenha mais casos de dengue. Às vezes é cultural, às vezes é pobreza, às vezes, né? Algum fator que existe ali, que independe de um indivíduo, mas está relacionado ao grupo, ao comportamento do grupo. Bom, isso só para dar um exemplo de como existe uma variedade enorme de pesquisas que podem ser feitas a partir desse esquema aqui, escolhendo o que se quer estudar a partir de uma doença. Escolhe-se a doença e aí, a partir dela, começa a tentar entender o que determina aquela doença numa determinada população, em determinado lugar, em determinado período de tempo. Essa é a síntese da pesquisa epidemiológica. Alguma dúvida? Não? Tranquilo. Tranquilo. Tudo aquilo que está naquele quadro anterior pode ser estudado pela epidemiologia, só que a epidemiologia também não estuda tudo também, além daquilo. Existem fatores que foram historicamente relacionados ao adoecimento que não cabem na epidemiologia, porque tem que lembrar que a epidemiologia é uma ciência, né? A gente investiga o que está no campo da ciência. Então, por exemplo, a morte, adoecimento e morte, muitas vezes foi relacionado ao pecado. Eu dei exemplo já em outros momentos da nossa aula de como durante a Idade Média, principalmente a hanseníase foi ligada ao pecado. Era doente quem tinha mais pecado, e esse pecador tinha que ser expulso da área, né, da cidade, né, na época dos castelos ainda, né, das cidades que faziam a vizinhança dos castelos, eles tinham que ser expulsos para fora dos muros porque eram pecadores. A epidemiologia não estuda pecado e ela não relaciona a doença ao pecado. Outro fator presente na sociedade, que é histórico, é a ideia de que se alguém adoeceu ou alguém morreu por uma doença e sofreu muito por aquela doença, é porque essa pessoa não teve um bom caráter. Fez tanta coisa errada durante a vida e por isso que desenvolveu essa doença. Você não pega uma pessoa que está com câncer terminal, que sofre pra caramba e fala, nossa, mas ela foi tão boa pessoa. Não cabe na epidemiologia isso, não tem a ver caráter com o adoecimento. Se foi um bom caráter, se né, ou não, na epidemiologia não cabe essa investigação, porque isso não é ciência, está fora, está num outro campo do conhecimento, que não é nem maior nem menor, é apenas um outro campo do conhecimento que não é científico. Ou questões como magia negra, ou outras formas de manipulação do adoecimento e da cura, que também não são investigados pela epidemiologia, e traumas sofridos por gerações anteriores. A constelação familiar está sendo incluída em muitas ações do serviço de saúde, eu coloquei ela como exemplo aqui, mas ela não tem estudos científicos, ela não cabe na epidemiologia como um estudo para falar, olha, isso que você sofre é porque, né, a tua família, teus ascendentes passaram por tal e tal situação, e isso agora está sendo revertido numa doença no seu corpo, também não cabe na epidemiologia. Não estou dizendo que nada disso tem importância, estou dizendo que não cabe no nosso campo de estudo. Reencarnação,
a pessoa nasceu com uma malformação que provavelmente na vida anterior ela cometeu suicídio. Não cabe na epidemiologia. Cabe em outro campo, em outras discussões, mas que não aqui nessa área científica com os estudos que são desenvolvidos. Então, nós ficamos aqui presos àquilo que é comprovado pela ciência, por meio de provas pela ciência básica mesmo, porque às vezes a gente poderia pegar algum desses argumentos aqui e estudar ele como percepção, por exemplo. Investigar na população de alta floresta quem que acredita que o adoecimento está relacionado ao caráter. A gente pode fazer uma pesquisa desse jeito, mas a gente não vai estar estudando a doença, a gente está estudando a percepção das pessoas. Então, quem acredita, quem não acredita. Então, não está no campo da epidemiologia, está num outro campo de pesquisa, que pode ser filosófico, pode ser da psicologia, pode ser de outro campo, mas ele não está no campo da epidemiologia especificamente. Então, só para vocês terem uma ideia de por onde a gente navega e por onde a gente não navega nesse campo. Outro conceito que faltou eu falar com vocês, que é de extrema importância, que é muito usado no dia a dia no serviço de saúde, é a promoção da saúde. Eu falei naquele quadro, lá no início da aula de hoje, sobre os determinantes sociais da saúde. Promoção da saúde é quando a gente mexe naqueles determinantes e fazem eles serem melhores. O nível de educação ser melhor, o nível de renda ser melhor, a qualidade dos alimentos ser melhor, o saneamento básico ser melhor. Então, quando a gente mexe naqueles determinantes sociais lá, a gente promove a saúde de uma população. Então, qual a população que tem melhor condição de saúde? Aquela que tem os melhores indicadores para todos aqueles elementos que foram trazidos naquele quadro. O que mais pode ser feito além daquilo? A curto prazo, educar uma população é uma coisa que demora, ela é longo prazo. Geralmente, as políticas para melhorar as condições de vida baseadas na educação, elas são planejadas para 20 a 50 anos. Mas existem estratégias que podem ser usadas que dão resultado de forma mais próxima, né? Não tão distante, como as campanhas. E o Brasil é um dos países do mundo mais adeptos às campanhas. São poucos os países no mundo em que as campanhas funcionam tão bem quanto no Brasil. Por exemplo, quando o Brasil o Ministério da Saúde começou as campanhas para reduzir o número de fumantes no Brasil, a adesão foi enorme. Mas não foram só as campanhas. Foi o fechamento dos lugares, a criação de ambientes específicos só para fumantes, a proibição de uso de tabaco em alguns estabelecimentos. Então, isso foi também bloqueando, dificultando o hábito de fumar, né? Outros exemplos, as campanhas de AIDS do Brasil foram uma das mais eficientes do mundo, em termos de redução da transmissão da doença. A vacinação é a mesma coisa. O Brasil era líder mundial em vacinação, em adesão à vacinação de todos os tipos de vacinas que são disponibilizadas pelo SUS. A mesma agora, durante a pandemia, com a Covid, com toda a pressão contrária de movimentos que são anti-vacina ou de negacionistas, o Brasil ainda saiu na frente. O Brasil tem mais aceitação e vai chegar a um percentual maior de vacinação do que os Estados Unidos, a França, o Canadá e vários outros países onde existe um percentual alto da população que não aceita a vacina. Existe uma resistência grande à vacina nos países desenvolvidos. No Brasil, as campanhas funcionam. Então, nós temos esse lado positivo. Né? Bom, então, além de mexer naqueles fatores, vou voltar ao slide só para falar, nesses fatores aqui que são estruturais, né, como é que se estrutura a produção, a educação, o ambiente de trabalho, tudo isso que é estrutural, depende de leis e fiscalização para acontecer. Também é possível fazer ações mais rápidas, como as campanhas. Aqui eu trouxe um gráfico que mostra como aumentou o nível de escolaridade no Brasil de 1960 a 2017, em relação ao nível superior. Em 1960, 1,1% da população tinha no nível superior. Eu sou capaz de apostar que eram homens e brancos, que eram os únicos que estudavam aqui, e ricos. Em 2017, chegou a 34% da população. Só que eu vi ontem uma reportagem sobre o nível superior, né, a graduação de mulheres. As mulheres brancas, 23% delas têm graduação. Das mulheres negras, são 10% que têm graduação. Então,
tem aqui uma diferença enorme ao longo do tempo, mas se nós olharmos hoje, aplicarmos um filtro maior, a gente ainda vai percebendo que tem alguns grupos que estão abaixo, com maior dificuldade de acesso à educação do que outros. Isso influencia na saúde, porque a educação é um dos mais importantes determinantes sociais da saúde. Então, quanto menos um grupo estudou, maior é o risco de adoecimento. E tem mais. A qualidade da saúde na terceira idade, né, na fase da vida do idoso, ela é a forma que o idoso entra nessa fase e como ele adoece está diretamente relacionada ao número de anos de estudo. A gente fala assim, mas velho é chato, nossa, não cuida da saúde, não, eu não quero ser velha dessa forma, né? A gente fala usando os termos do dia a dia. Só que nós somos uma geração que estuda, nós vamos chegar lá com outro comportamento. Não é o mesmo comportamento da geração de idosos que nós conhecemos que não estudou. Porque nós vamos estar mais conscientes de uma série de outras coisas. Conscientes, por exemplo, que eu preciso fazer um exame, que eu preciso fazer um check-up, que minha vida, né, minha saúde não pode estar entregue à própria sorte, numa fase que o risco de morte é muito maior do que nas outras fases da vida. Então, muda muito estudar agora em relação ao comportamento em saúde que vocês vão ter, por exemplo, lá quando vocês virarem vovozinhas e vovozões. Né, avós e avós, porque o comportamento vai estar diferenciado, principalmente se continuar estudando até lá, né? Se não parar agora. Quanto mais tempo ficar estudando, melhor vai ser a qualidade de vida na fase tardia da vida. Outro conceito é prevenção de doenças. Antes era promoção da saúde. Então, o que tem que ser feito para promover a saúde de uma população, né? Então, educação, enfim, saneamento, tudo aquilo que eu falei. Prevenção de doença é algo mais imediato. Prevenção de doença é assim, vamos fazer diagnósticos para saber se alguém está doente. O check-up que eu acabei de falar, ele é para prevenção de doença. Então, quando no SUS existem aquelas campanhas para fazer coleta para preventivo, que é o Papa Nicolau, para saber se existe câncer uterino ou alguma outra doença ginecológica. Quando existem as campanhas para fazer, passar por consulta com o urologista, para saber se está com algum problema na próstata, enfim, várias outras campanhas, que incluem as vacinações, que incluem as várias campanhas para atrair a população para o sistema de saúde para fazer um exame, né, um diagnóstico, passar por alguma consulta ou tomar uma vacina. Isso é prevenção de doença, se previne que a população adoeça. É outro fator que o SUS sempre foi muito forte nisso, em relação aos preventivos, embora não consiga atender a população toda, né? Não tenha braço suficiente para dar conta de tudo. Então, tem várias críticas assim, aqui em relação às ações do SUS, mas essa prevenção da doença, esse conceito, inclusive, ele está muito no dia a dia de quem trabalha no SUS. Aqui, por exemplo, a equipe de saúde da família, ela é composta, isso aqui é uma definição do SUS, ela é composta por um médico, geralmente a especialidade desse médico é médico da saúde da família. Eu explico. Existe uma diferença enorme entre um médico que é um cardiologista, um neurologista, ortopedista, enfim, qualquer outra especialidade. Porque ele é um médico centrado naquele ponto de adoecimento, o coração, ou o cérebro, ou os ossos, enfim, aquele ponto de adoecimento. O médico, quando ele é um clínico geral, ele é um médico que dá conta de fazer um diagnóstico generalizado de um indivíduo. Então, ele pode dar uma olhada também no cérebro, também no coração, também nos ossos. Ele pode dar uma olhada em tudo e fazer, né, dar um check-up geral. O médico, quando ele é formado para o médico de saúde da família, ele dá conta de olhar o indivíduo e a relação que esse indivíduo estabelece com as pessoas da família e do bairro. Então, ele não olha só o cérebro, como o neurologista. Ele não olha só o cérebro, o estômago ou o coração, como o clínico geral. Ele olha esse indivíduo, suas doenças e a relação desse indivíduo com a sociedade em que ele está inserida. Então, ele é
um médico mais generalista e que consegue resolver cerca de 80% dos problemas de um bairro, de uma comunidade onde ele está inserido. Então, essa especialidade, médico da saúde da família, ela é a mais adequada para uma unidade básica de saúde, por exemplo. Só que em municípios pequenos, geralmente não consegue esse médico para todas as UBSs e acaba colocando outras especialidades, que não tem esse olhar, então ele não consegue resolver tantos problemas quanto esse médico consegue. Essa unidade básica de saúde tem enfermeiro, tem auxiliar, que são os técnicos, enfermagem, tem os agentes comunitários de saúde que visitam as residências, tem os agentes de combate às endemias, que são os que vão ver se tem focos de mosquito, se tem lixo, se tem, né, vários outros fatores. Os profissionais de saúde bucal, que geralmente fazem parte da UBS, e alguns adicionais, eles têm psicólogo, alguns outros. Essa equipe, ela atua dentro de uma unidade básica de saúde, ou um PSF, um postinho, os nomes foram mudando ao longo do tempo e a gente, cada pessoa chama de um nome, ou cada lugar chama de um nome. Essa equipe, ela é responsável por prevenir doenças, ela não promove a saúde, quem tem que promover a saúde é o governo, né, são os prefeitos, são o presidente da república, deputado que faz lei, enfim, vereadores, esses têm que promover saúde. Quem previne doenças são essas equipes. São eles que põem a mão na massa para que uma determinada população, aquela que está em que a unidade de saúde está circunscrita, tenha menos doença. Então, a ação dela é nesse sentido. Tem dúvidas sobre o que eu falei até agora? Eu vou partir para outro assunto. Não, mas na verdade eu queria falar sobre a promoção de saúde, que era uma coisa que eu achava engraçada, que era, quando eu era mais criança, eu via que embalagens de cigarros tinham imagens feias, né, falando que poderia causar câncer e tudo mais. Aí eu falava assim, como que uma pessoa que é dono, por exemplo, de uma empresa de cigarro, tá colocando uma coisa que tá falando que pode acontecer, e isso pode, tipo, induzir a pessoa a não comprar o cigarro. Mas eu percebi que não adianta. Pode estar escancarado ali que a pessoa vai fumar da mesma maneira, né? E eu acho que eles fazem isso também porque eles são obrigados, né? Eu não sei por conta do quê, mas eles são obrigados a colocar o risco de saúde. É uma lei que obriga a colocar que faz mal. Existe um imposto altíssimo em cima do cigarro, por isso que ele é caro. Antigamente não era caro. O imposto foi aumentando na medida que entrou como uma política de governo, né, uma política específica, né, o Brasil abraçou essa causa para as pessoas diminuírem o fumo por causa da alta incidência de câncer de pulmão, e aí se tornou lei colocar. E no Brasil tem só a imagem feia. Na Espanha, por exemplo, está escrito bem grande assim, este produto causa câncer. Em todos eles, é maior, o câncer é uma palavra que está escrito em letras maiores do que o restante. Não é mais... a marca, né? Exatamente, é mais assim ainda para poder chamar atenção que mas são políticas de Estado. Estado é quando é uma política que independe de que governo entra. Quando a gente fala governo, pode ser estadual, pode ser federal, pode ser municipal. Mas uma política de Estado é que independe. Pode vir desde de José Sarney até Bolsonaro. É uma política de Estado, ela não muda ao longo do tempo. Política de governo é quando ela diz respeito àquele governo, que ou ele modifica, ou ele cria uma nova política, ou ele anula, né, deixa de colocar recurso naquela política de Estado que vinha sendo feito antes e deixa ela de molho, que pode ser depois no próximo governo, ela pode voltar, enfim. Só para trazer as palavras para vocês entenderem, às vezes, com o que eu falo. Essa parte... Aqui, eu vou chamar atenção de novo para ela quando eu falar do SUS, nas aulas que são daqui a 2 semanas, né? Começa daqui a 2 semanas, que são a parte de saúde pública da disciplina. Agora, eu vou entrar na parte de cálculos da epidemiologia. Antes de eu começar a dar esses exemplos, uma coisa que eu quero chamar atenção é que a epidemiologia, ela geralmente é uma ciência quantitativa. O que significa isso? Que ela é medida, que ela é numérica. Mas ela também pode ser uma pesquisa qualitativa. Pode-se fazer pesquisa de percepção na epidemiologia, né? E elas são, inclusive, importantes. Por exemplo, se perguntar para uma determinada população se ela sabe a relação entre consumo de carboidratos e a circunferência abdominal. Hoje se sabe, por isso que eu coloquei a fita métrica aqui também.
Hoje se sabe que quanto maior a circunferência abdominal do indivíduo, maior é o risco de doenças cardiovasculares e de morte relacionadas a essas doenças cardiovasculares, que estão voltando a ser a principal causa de morte, né? Elas tinham sido vencidas pela Covid. Então, o que causa gordura abdominal são os carboidratos, né? Uma dieta pobre em carboidratos, ela diminui consideravelmente a gordura abdominal. Então, pode-se fazer uma pesquisa perguntando para as pessoas se elas sabem que os carboidratos estão relacionados à gordura abdominal, se elas sabem que uma gordura abdominal, além da medida padrão, aumenta o risco dessas pessoas terem, né, desenvolverem doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, que é pressão alta, ou problemas como diabetes, ou, né, outros problemas de saúde que podem levar à morte. Então, é uma pesquisa de percepção nesse caso. Só que lá no final, quando você for analisar os resultados, você vai analisar números, porque vai ser, tal percentual da população envolvida no estudo manifestou respondeu essa pergunta, assim, assim, assim. Então, a pesquisa qualitativa, ela é possível, mas ela encontra um pouco de dificuldade de ser desenvolvida na epidemiologia. O que a gente tem feito, eu pesquiso mais qualitativa, eu não sou uma pessoa que tem domínio de ferramentas estatísticas, porque nunca foi meu interesse ter. Mas como que a gente desenvolve pesquisa, então, de forma qualitativa? Geralmente com percepção. Eu fiz uma pesquisa junto com o ICV, que é o Instituto de Centro e Vida, alguns anos atrás, que nós entrevistamos agricultores que foram classificados em categorias, pequeno, médio e grande. E aí nós perguntávamos o que eles usavam na lavoura. Primeiro, o que plantava, qual a área que tinha, um monte de perguntas que antecediam, e depois vinha a pergunta o que eles usavam em termos de agrotóxicos, adubação, enfim. Quando eles falavam agrotóxico, que produto, né? Então, depois nós fizemos um cálculo com base na informação que eles ofereceram, então a quantitativa deu uma entradinha na pesquisa, mas a percepção deles, que eles revelaram, por exemplo, de como esse veneno que eles estão usando na lavoura pode influenciar a permanência deles na terra, o futuro da produção, a saúde da população, enfim, isso foi analisado usando trechos das falas deles. Então, isso é uma pesquisa qualitativa na epidemiologia, baseada nos trechos do que as pessoas falam. Então, é possível realizar também, para vocês terem uma ideia. Mas aqui na disciplina, a gente fica focado na quantitativa, que é o que vocês vão fazer. Eu vou mostrar um exemplo para vocês de como são feitos os cálculos. Aqui tem um estudo que é o perfil de suicídios em município da Amazônia Legal. Nesse estudo foram analisadas as taxas de suicídio por ano, e aí os resultados são os seguintes. Houve maior frequência do gênero masculino, 76,6%, e adulto, 78,1%. A causa mais utilizada foi a asfixia, 49,6%, seguida intoxicação, e depois agentes tóxicos como agrotóxicos. Então, conclusão, o gênero masculino e a faixa etária de adultos foram mais propensos a cometer a autoagressão, suicídio. Esses dados, eles foram apresentados em percentual. Então, é uma forma simples, a pesquisa aqui, vocês tiram ela de letra, há muito tempo, desde que vocês entrarem na graduação, vocês fariam isso aqui tranquilamente. Só que esse tipo de pesquisa aqui, ele compromete a comparação. Então, eu não consigo fazer facilmente comparações com outras pesquisas desenvolvidas em outros lugares. Por quê? Primeiro que eu não sei que população, aqui, é claro, eu não sei aqui, mas lá no estudo deve ter população envolvida, né? Quantos indivíduos foram colocados na pesquisa. Quem eram esses indivíduos? Quais são as suas características? Para depois eu poder comparar com um outro estudo, eu tenho que ter alguma coisa que seja similar a esse, que senão me perco. Minhas comparações podem ficar esdrúxulas. Isso acontece, às vezes, em alguns estudos que são feitos, em alguns TCCs, inclusive. Pega o resultado em percentual, eu me lembro, quando eu dava aula de parasitologia, a gente fazia análise de parasitas, cistos, ovos de parasitas em verduras. E aí a gente colocava em percentual. E depois a gente ia lá e fazia a comparação com outros estudos que também tinham percentual. E aí, com o tempo, à medida que eu fui aprendendo mais de epidemiologia, eu comecei a olhar aquilo e falar, não, mas isso aqui não
diz muita coisa, né? Eu falar aqui um estudo similar ao nosso, desenvolvido lá em Minas Gerais, teve um percentual parecido com o nosso, mas as condições de produção de hortaliça lá são muito diferentes das aqui, né? Então, não tem muito sentido a gente fazer uma comparação com um percentual, embora seja possível fazer isso. Na epidemiologia, praticamente não se usa. Aqui eu tenho outro exemplo. Fatores de risco associados à depressão em idosos no interior de Mato Grosso. 83% possuem alguma doença crônica, 40% recentemente perderam alguém importante, 33% apresentaram dificuldade financeira, então foi estudar as causas, né? De novo, apresentou os resultados em percentual. Pode? Pode. É indicado? Não. Porque aí você não consegue fazer comparações com outros estudos, e se fizer comparações, elas vão ficar meio capengas. Não vai ser muito legal se você quiser publicar seu artigo num bom evento ou numa boa revista. Mas é possível. Deixa eu passar adiante, depois eu volto nesse slide aqui. Como que se faz as pesquisas ou os cálculos, né, na epidemiologia? Geralmente, a gente usa ocorrência, que é uma possibilidade, que é aquele percentual que eu mostrei antes, ou números absolutos. Números absolutos, assim, ó, de 32 pessoas, 2 não escovam os dentes. Esse é número absoluto, 2. Né? Ou 12, ou 15, enfim. Ou coeficiente. O ideal é a gente usar esse cálculo de taxas, né? Que são os coeficientes que a gente usa incidência e prevalência. Agora vocês vão aprender a diferença entre os dois. Incidência são os casos novos. Como é que a gente faz cálculo de incidência? Simples. Para que eles servem? Para a gente poder fazer comparações entre estudos e entre lugares. Se eu faço um cálculo com um estudo usando percentual ou usando números, valores absolutos, e tento comparar, por exemplo, Carlinda com Alta Floresta. Carlinda tem 11 mil habitantes e Alta Floresta tem 51 mil habitantes. Eu vou falar, ó, lá em Carlinda teve 100 casos e em Alta Floresta teve 300 casos. Nossa, é muito mais problemático em Alta Floresta. Não, Alta Floresta tem 5 vezes mais habitantes do que Carlinda. Então, você não pode fazer essa comparação a partir de números absolutos, valores absolutos. Durante a pandemia agora, nossa, foi esdrúxulo, assim, muita coisa eu vi nesse sentido. De fazer comparações, houve 2 mortes em Carlinda e 10 mortes em Alta Floresta. Perigoso estar em Alta Floresta. Não, estava igual, né? Se tem 5 vezes mais habitantes em Alta Floresta que em Carlinda, 2 e 10, estava igual em termos de coeficientes. Por isso que é importante fazer esses cálculos. Esses cálculos permitem que a gente faça que a gente determine quantos casos ocorreram em 1.000 habitantes, a cada 1.000 habitantes, a cada 2.000 habitantes, ou a cada 100.000 habitantes, ou 1 milhão, depende da doença que você estuda. Se for uma doença que o número de casos é alto, então você pode colocar uma população grande. Se o número de casos é pequeno, coloca uma população pequena. Para poder fazer essa comparação. Então, se houve um caso a cada 1.000 habitantes em Alta Floresta e um caso a cada 1.000 habitantes em Carlinda, pronto, agora eles são iguais. Agora eu posso fazer essa comparação e falar, olha, o risco é o mesmo nos 2 municípios. Porque nos 2 casos eu estou fazendo um cálculo que me permite a comparação. São os mesmos referenciais, 1.000 habitantes para um e 1.000 habitantes para outro, então eu posso fazer a comparação. No caso de incidência, que são as doenças, os casos novos de uma doença, então a ocorrência, o cálculo é feito assim, casos novos de uma doença em um dado local e período. Vamos supor, casos novos de dengue em Carlinda, 3. Dividido pela população de Carlinda, 11 mil, vezes 10 elevado a N. Esse N é quem está fazendo a pesquisa que define que N que quer usar. Se for N elevado a 1, vai ser 10. Se for N elevado a 2, vai ser 100. N elevado a 3, vai ser 1.000. Então, você vai definir que N você quer usar. Aí eu posso fazer esse cálculo para Carlinda, depois eu posso ir lá fazer o cálculo para Alta Floresta, só que eu tenho que usar o mesmo N nos 2. Então, o resultado vai ser 3 casos cada 1.000 habitantes em Carlinda, por exemplo, e 5 casos a cada 1.000 habitantes em Alta Floresta. O risco é maior lá em Alta Floresta. Então, o cálculo me permite definir o risco de você pegar uma determinada doença num determinado local, num determinado período de tempo. Então, se eu estudei dengue em Carlinda em 2020, e estudei dengue em Alta Floresta em 2020, então eu posso dizer, olha, se os valores são maiores em Alta Floresta, então o risco de você
ser diagnosticado positivamente para dengue em Alta Floresta, em 2020, era maior em Alta Floresta do que em Carlinhos. Então, esse cálculo permite fazer essas comparações. Eu estava lendo aqui, conceito de população, já tinha falado sobre isso com vocês. Então, essa é a formulazinha que a gente usa. Eu vou explicar ela com mais detalhes. Olha esse estudo aqui. Distribuição espacial da hanseníase em Alta Floresta, 2016 a 2018. Ele foi apresentado no Simpósio Nacional de Geografia da Saúde. Está tendo esse simpósio agora, ele começa hoje, inclusive. Não sei onde está sendo, mas ele começa hoje. Uma versão desse simpósio. Ele é bem interessante para apresentar trabalho. Vocês podem apresentar, inclusive, os resumos de vocês, ficarem bons. Vão ficar. Então, esse aqui foi um estudo epidemiológico, tipo ecológico. Isso aqui eu vou explicar na semana que vem, o que significa esse ecológico. Tem nada a ver com a ecologia da biologia, que vocês estudam na disciplina de ecologia, nada a ver. Com abordagem espacial, espacial quer dizer que eles fizeram eles mapearam, né? Eles, inclusive, usaram a distribuição espacial dos casos em Alta Floresta, e eles estudaram no período de 2016 e 2018. Então, algumas coisas que tem que sempre estar numa pesquisa é saber o local, o período e a doença. Então, hanseníase, Alta Floresta, 2016 e 2018. Essas são as palavras que precisam, não obrigatoriamente, mas a gente sugere fortemente que estejam no título. Nesse estudo, no período estudado, foram notificados 319 casos. Isso aqui, ó, é o valor nominal, né? 319. Novos casos de hanseníase registrados no município de Alta Floresta, sendo 38 na zona rural e 281 na área urbana. Posso comparar isso aqui com algum outro estudo? Não. Possível fazer comparação, porque esse 319, ele é um valor absoluto que ele não me ajuda a fazer nenhum tipo de comparação, mas eu posso fazer o cálculo da taxa de incidência. Isso aí é ocorrência. Eu posso fazer o cálculo da taxa de incidência. Como é que eu faço esse cálculo? 319, que é o número de casos, dividido pela população de Alta Floresta da época em que o estudo foi desenvolvido, menos os 319. Por que menos os 319? Porque essa população que teve hanseníase, ela não vai ter de novo, ela não é da população de risco. No final, geralmente, o resultado vai ficar o mesmo, se eu subtraio aqui ou não. Então, por isso que tem alguns autores que subtraem e outros não. A não ser que eu tenha uma doença que já tá cometendo a maior parte da população. Mas, enfim, aí fez-se a subtração, vou explicar isso aqui de novo. Se Alta Floresta naquela época tinha 49.164 habitantes e tinha 319 pessoas com hanseníase, então não tinha como os 49.164 serem população de risco. E 319 não se encaixavam com população de risco, porque já estavam doentes. Por isso que é feito esse cálculo aqui. E aí, vezes 1.000. O autor do estudo definiu que ele ia usar 10 elevado a 3, que ia ser vezes 1.000. Então, ficou 0,065 vezes 1.000. Então, 6,53 casos por 1.000 habitantes. Esse mesmo 1.000 que você escolheu aqui é o 1.000 que define qual é o parâmetro que você está usando, né? Para poder depois ter um dado que permite comparações. Então, de 2016 a 2018, a taxa de incidência de hanseníase em Alta Floresta foi 6,53 casos por 1.000 habitantes. Pronto, essa informação permite comparação. Aí, na discussão dos resultados lá da pesquisa, dá para comparar com outros municípios, com outras regiões, com outros países, pode comparar com o que você quiser, desde que você tenha essa informação que permita saber que lá em Alta Floresta, nesse período, lá, né, é porque eu não estou em Alta Floresta, porque eu falar, aí em Alta Floresta, nesse período, qual era o risco de uma pessoa ser infectada e desenvolver hanseníase? 6 pessoas a cada 1.000 habitantes. Nos outros municípios era a mesma coisa? Talvez menor, provavelmente menor. Então, o risco era alto em Alta Floresta. Como eu posso fazer comparação? Eu posso ter a dimensão do risco de adoecer por essa doença nesse período, nesse local. Alguma dúvida? Não. Agora não. A senhora vai disponibilizar essa aula gravada no Cigar?
Sim, a aula sim. A gravada sim. O arquivo, esse arquivo que eu estou apresentando, ele já está lá, tá? Os slides eu já baixei. Tá. A aula sim. Amanhã eu já mando o link. Aqui tem outro exemplo. Incidência de tuberculose e taxa de cura Brasil 2000 a 2004. Houve gradual acréscimo no número de casos novos na taxa de incidência de tuberculose, TB tuberculose, no Brasil no período de 2000 e 2003. Em 2004, observou-se discreta diminuição desses valores, perfazendo um total de 74.540 casos novos. Isso é ocorrência, é o número absoluto de casos. E taxa de 41 a cada 100 mil habitantes. Olha como é feita a leitura disso aqui. 41 a cada 100 mil habitantes. Como é que se achou essa taxa aqui? Se dividiu o número de casos, 74.540, pelo tamanho da população total do Brasil nesse período, e se chegou a 41 a cada 100 mil habitantes. Então, isso no ano de 2004, né, que eles definiram. Então, esse cálculo de taxa de incidência é o que permite a comparação. Outro exemplo, incidência de fratura do quadril na área urbana do Nordeste brasileiro. Então, aqui eu também trago formas de apresentar os resultados. No anterior, os dados foram apresentados no texto escrito, né? Corrido. Aqui foram apresentados os números. Mas é possível apresentar como tabela, como gráfico, como mapa. Então, existem outras formas também de apresentar os resultados. Olha aqui, eles apresentaram o total de casos de fratura por homens e mulheres, de acordo com a faixa etária, de 45 a 49, 50 a 59, e apresentaram a incidência de fraturas, de novo, homens e mulheres. Aqui no meio tem a população, o estudo foi desenvolvido em Fortaleza, tem a população de Fortaleza no ano que o estudo foi desenvolvido, acho que tem aqui, 2001 a 2002. Então, o que eles fizeram? Para calcular essa taxa de incidência, eles pegaram o número de casos novos, né, a incidência, o valor, dividiram pela população e aí obtiveram a incidência. Eles usaram vezes 100 mil, olha aqui, taxa de incidência por 100 mil habitantes. Então, a incidência de fratura em Fortaleza, de 2001 a 2002, em homens, foi 0,43 casos por 100 mil habitantes. Assim é feita a leitura. Então, esses dados, é provavelmente isso que vai acontecer nas pesquisas de vocês vão dividir os dados por faixa etária, podem usar aqui por sexo, né, o gênero, enfim. E aí, dá para fazer o cálculo em cada um deles. Esse tipo de tabelinha provavelmente vai aparecer no resumo de vocês. Com essas informações que mostram, que levam ao cálculo de taxa de incidência ou prevalência, que eu vou explicar daqui a pouco. E a partir desse dado aqui da incidência, então, vocês podem fazer as comparações com outros estudos. Levando em conta que nos outros estudos também tem que ser por 100 mil habitantes. Se não for, você vai ter que converter o seu ou os outros estudos para poder fazer uma comparação. Como assim? Tá, calma aí que eu me confundi agora. Então, por exemplo, Alta Floresta tem mais habitantes que Carlinda. Eu tenho... Não, mas isso aí depende. Esse número aqui, 100 mil habitantes, 10 mil habitantes ou 1.000 habitantes, que você vai usar na fórmula, eu vou voltar à fórmula lá no exemplo anterior aqui, ó. A gente usou 1.000, né? 1.000 habitantes. Esse número aqui é você que decide o que você vai colocar aqui. Eu sempre sugiro que vocês coloquem 1.000. Por quê? Porque vocês estudam geralmente os municípios. Se for estudar estado, aí eu vou falar, não, coloca 10 mil, que é melhor. Ele entra na fórmula, ele faz parte do cálculo e ele define depois, no final, qual é a incidência, qual é a taxa por 1.000 habitantes, nesse caso. Nesse cálculo aqui, qual é a taxa por 10 mil habitantes. Se é 1.000, 10 mil, 100 mil, vocês que escolhem que vão usar. Quando você for fazer uma comparação com um outro estudo, vamos supor que você calculou aqui usando 10 mil e o outro estudo estudou 1.000, então vai ter que converter o outro estudo para poder fazer a comparação. Ah, sim, agora entendi. Isso quer dizer que a cada 10 mil habitantes de Fortaleza, 0,43... Não, a cada 10 mil homens de Fortaleza, 0,43 sofreram fratura em 2001, 2002. Aí vai falar assim, mas existe isso, 0,43 homens? Na epidemiologia existe. É só, a gente pode até fazer uma brincadeira, não é só o braço dele, não é só a perna, mas enfim, existe. Isso seria
Eu posso. Não, você não pode arredondar. É porque esse valor é importante para você fazer a comparação depois com outros lugares. Por que é importante a comparação? Porque esse tipo de pesquisa, eles investigam a distribuição de uma doença. Então, você vai fazer a comparação para poder ver se realmente é um problemático, né, oferece risco à população desse local que você está investigando. E pode ser que você escolha uma doença para estudar. Vamos supor que vocês definam a doença de Chagas em Alta Floresta. Não tem casos praticamente, né? Muito raro ter um caso de doença de Chagas em Alta Floresta. Aí chega lá, você vai lá, mas eu acho que tem muito, tudo bem, é sua hipótese. Aí você desenvolve o estudo. Quando pega os dados, fala assim: não, mas eu comparei com outros municípios brasileiros, a taxa de incidência é baixíssima em Alta Floresta. Aí pronto, aí você tem a conclusão. Mas a tua conclusão não é que Alta Floresta é um lugar de risco para doença de Chagas, como era a tua hipótese. Não. Ao contrário, ela esse cálculo de taxa de incidência permitiu que você pegasse o resultado que você achou em Alta Floresta e comparasse com outros municípios brasileiros e dissesse: não, em Alta Floresta o risco para a doença de Chagas é baixo. Entender? Entendi. Então é nessa parte da comparação que vai influenciar os determinantes da saúde? Vai ser Não, nisso? não. Essa parte da comparação vai fazer com que você consiga avaliar qual é o risco de uma determinada doença no local que você está investigando. Então, você vai comparar com outros lugares. Não dá para pegar, por exemplo, esse primeiro estudo aqui de tuberculose. 74.540 não me diz nada se eu quiser comparar com 2 municípios, ou 2 estados, ou países. Aí eu preciso calcular a taxa de incidência. Ela me permite a comparação. Então, a gente está falando agora de taxa de incidência. A gente calcula a taxa de incidência para poder fazer uma comparação com outros lugares, para poder discutir os resultados do estudo. Entendeu? Entendi. Que bom. Eu vou seguir, vou falar mais vezes sobre isso. Esse aqui é o boletim epidemiológico de Alta Floresta de 12 de agosto do ano passado, de 2020. Então, nesse dia, teve 69.085 casos confirmados ao todo, até esse dia, né? O acumulado até esse dia foi 69 mil casos. E tinham ido a óbito 2.264. Ah, não, desculpa, não é Alta Floresta, é Mato Grosso. Eu estava achando meio alto os números, os valores. Então, 2.264 pessoas tinham ido a óbito até aquele dia, em Mato Grosso, até 12 de agosto de 2020. Esses casos confirmados, esses aqui são os números, né? São os valores sem terem passado por qualquer tipo de cálculo de taxa. Mesma coisa em relação aos óbitos. Para poder fazer comparação, teria que dividir esses valores pelo tamanho da população. Tem várias outras fórmulas que nós vamos ver hoje ainda, mas é só para falar para vocês isso aqui tudo é só para falar para vocês que como os dados eram apresentados nos boletins, eles não nos davam muita dimensão disso aqui. Você imagina comparar Cuiabá com Alta Floresta. Cuiabá tem 600 mil habitantes, imagina comparar Cuiabá, a capital, Cuiabá, com a capital de São Paulo. Cuiabá tem 600 mil habitantes, São Paulo tem 16 milhões. Aí fala, morreram 2.000 pessoas em Cuiabá, em São Paulo morreram 15, sei lá, 5 mil pessoas, 15 mil pessoas. Não dá para fazer uma comparação. O número não diz nada, porque existe uma diferença muito grande no tamanho da população. Por isso é importante de fazer os cálculos de taxa de incidência. Aqui, por exemplo, mais um estudo. Tendência da incidência de dengue no Brasil, 2002 a 2012. Os resultados foram: as taxas de incidência de dengue no Brasil, de 2002 a 2012, foram 401,6 e 301,5 por 100 mil habitantes. Ou seja, 401,6 em 2002 e 301,5 em 2012. Por 100 mil habitantes. Então, eu posso fazer comparações usando o mesmo lugar, nesse caso o Brasil, em tempos diferentes. Aqui os autores estavam comparando 2002 com 2012. A população de 2002 para 2012, a população no Brasil, ela aumentou. Mas como é que eles puderam, então, fazer a comparação com 10 anos de diferença? Porque fizeram o cálculo da taxa de incidência. Então, se eu relativizo tudo para 100 mil habitantes, pronto, posso fazer a comparação.
E aí, o que esse estudo conclui? Que em 2012 o risco para dengue era maior no Brasil do que em 2002, desculpa, o risco para dengue era maior no Brasil do que em 2012. Por que eles conseguem concluir isso? Porque fizeram um cálculo da taxa de incidência e puderam fazer essa comparação em tempos diferentes. Ok? Ok. Outro exemplo, trouxe vários, para a gente não sair daqui com dúvida. Leishmaniose visceral e sua relação com fatores climáticos e ambientais no estado de Tocantins, 2007 a 2014. Foram notificados 2.885 casos de leishmaniose visceral em Tocantins no período de 2007 a 2014. Olha como a epidemiologia sempre chama atenção para o lugar e para o período de tempo, né? A doença, o lugar e o período de tempo. Tem que estar sempre no texto. Cuja taxa de incidência foi de 26,2 por 100 mil habitantes. Ou seja, a cada 100 mil habitantes, 26 pessoas adoeceram por leishmaniose visceral de 2007 a 2014 em Tocantins. Aí eles fizeram mais cálculos e tal, mas assim, para vocês terem uma ideia de, olha, dá para fazer comparações de 2014 para 2011, então dá para saber, se faz o cálculo anual, a taxa de incidência por ano, se você pega muitos anos para estudar, dá para fazer a comparação para você saber, à medida que a população foi aumentando, você congela os 100 mil habitantes, que é isso que você está usando como base de cálculo, e aí você consegue fazer a comparação durante todos esses anos do seu estudo para saber qual foi o ano que ofereceu mais risco para a leishmaniose. Né, no caso do estudo, ou qualquer outra doença que você estiver estudando. Então, é necessário congelar esses 100 mil habitantes, jogar lá no cálculo e fazer a conta para poder ter a taxa, porque a população aumenta ao longo do tempo e você tem que considerar esse aumento. Então, esse é mais um exemplo. Incidência expressa o número de casos novos, já falei várias coisas. Pode ser de uma doença, pode ser do óbito. E mede também o risco da pessoa adoecer. Se você está morando num lugar que a taxa de incidência de uma determinada doença é alta, o risco é maior de você desenvolver a doença. Só que não é só de doença infecciosa. Por exemplo, a taxa de incidência de acidentes de motocicleta em alta floresta é alta. Isso significa que o risco, se você for uma pessoa que anda de moto, o risco de você sofrer um acidente é alto. Então, essa taxa também nos permite ter uma noção de qual é o risco de certo fator acontecer, ou uma doença, né, ou um agravo acontecer no lugar que você está estudando. Também é uma forma da gente comunicar essa informação para a sociedade como um todo. Você pode desenvolver um estudo, por exemplo, com acidentes de motocicleta e fazer depois uma divulgação desses resultados para que a população tome consciência. E como é que a gente faz isso? Comparando com outros lugares. Olha, lá em tal município, a taxa é só 15 por 100 mil habitantes. Aqui em Alta Floresta, vamos supor, né? Estou inventando, 35 por 100 mil habitantes. Então, é mais arriscado em Alta Floresta sofrer um acidente de motocicleta. Então, é possível pegar essas informações, simplificar a informação e discutir ela com o bairro, a cidade, para as pessoas tomarem consciência do risco. Então, essa é outra possibilidade, permitida pela comparação. Que é, né, o cálculo da taxa de incidência que nos ajuda nesse sentido. Mas tem alguns probleminhas. Taxa de incidência é diferente de incidência. Vou colocar nos dois exemplos que eu tenho aqui e vou mostrar para vocês. Para eu poder calcular taxa de incidência, eu tenho que estar falando de uma população como um todo. Todos os exemplos que nós usamos até agora, a gente estava falando da população ou de um país, ou de um estado, ou de uma cidade, né? Pegava os números gerais daquele local e fazia o cálculo. O exemplo anterior foi esse, que era da dengue no Brasil, de 2002 a 2012, então se fez o cálculo de taxa de incidência. Então, se calculou toda a população brasileira e todos os casos que ocorreram no Brasil nesse período para poder fazer o cálculo. Tem um outro exemplo aqui, associação entre obesidade central e a incidência de doenças e fatores de risco cardiovascular. Eles fizeram um estudo transversal, vocês vão entender essa semana que vem, com pacientes atendidos no ambulatório de síndrome metabólica da Universidade Federal Fluminense, no período de março a novembro de 2016. Vou perguntar uma coisa para vocês. Quando você pega dados
de um ambulatório, ou seja, é numa central de atendimento de doentes, a sala de recepção do hospital, é um ambulatório. Aí você pega os dados de lá, você está pegando dados de toda a população, dá para generalizar, falar toda a população de Alta Floresta tem tal chance, né, de desenvolver uma doença com base nos dados lá do ambulatório do hospital? Não. Por que você não pode fazer isso? Porque lá no hospital só vai procurar aquele lugar quem estiver com desconfiança de que está doente ou que tem algum outro problema de saúde. Então, você não pode generalizar essa informação para todo o município. Por isso, quando se apresenta os dados de um estudo como esse, que não dá para generalizar, a gente não usa taxa de incidência como cálculo. Então, a resposta não vai ser por 100 mil habitantes, por 10 mil habitantes, por 1.000 habitantes. A resposta vai ser em percentual. Aí aqui entra aquele exemplo inicial que eu dei lá atrás. Então, lá no ambulatório dessa síndrome metabólica lá da Universidade Federal Fluminense, no período de 2016, 39 mulheres com idade entre 44 e 14 anos procuraram o ambulatório, 70% era obesa e 38% era hipertenso, tinha pressão alta. Não dá para dizer que na população lá do Rio de Janeiro, da cidade, né, investigada, tem 70% de obesos. Não dá para pegar esse resultado e usar ele para explicar o lugar como um todo. Esse aqui é o quadro encontrado dentro desse ambulatório. Essa informação não sai daqui. Eles têm a população total do ambulatório para poder fazer um cálculo de taxa de incidência? Poderia até ter, mas ela vai ser uma resposta enviesada. Porque quem procura um hospital provavelmente está com problema de saúde, então não representa a população como um todo, nem de uma rua, nem de um bairro, nem de uma cidade. Então, nesse caso, não se usa o cálculo de taxa de incidência, se usa o cálculo só de incidência, que é representado em percentual. No caso das pesquisas de vocês, todas poderão ter cálculo de taxa de incidência, porque vocês vão trabalhar com resultados que dá para ser generalizado para a população como um todo, porque são pesquisas que são feitas para isso, que são pesquisas censitárias, que são censos. Os dados do DataSUS, eles são pesquisas que retratam, são censos, ou são pesquisas que retratam o dia a dia de todos os hospitais brasileiros. Todos os casos que precisam ser notificados, que são compulsoriamente notificados, ou seja, compulsório é exigido por lei que sejam notificados. Nem todas as doenças são. Mas as que são notificadas todos os dias por todos os hospitais. Então, dá para fazer, sim, cálculo de taxa de incidência, porque eles dizem respeito à população como um todo. Agora, se vocês fossem fazer um estudo dentro de um bairro de Alta Floresta, vocês iam provavelmente apresentar os dados em percentual, porque não daria para fazer comparação com outros lugares. Primeiro que nem se sabe a população de um bairro na Alta Floresta, né? Não se tem esse número por bairro, número de habitantes total por bairro. Então, não dá para fazer esse cálculo aqui de taxa de incidência. Segundo, porque depende do tipo de doença que você pegar, você pode estar enviesando muito a pesquisa e aí não permite comparações. Então, quando vocês estiverem construindo o projeto de vocês e coletando os dados, eu vou ser essa vigia de vocês para ver se vocês estão fazendo o estudo para não ficar enviesado, ou seja, para não perder a credibilidade. Ele tem que estar construído de uma forma que ele apresente coesão, né? Que tenha apresenta credibilidade. Mas esse segundo exemplo não é o exemplo de vocês. Se vocês fossem desenvolver algum outro tipo de pesquisa, talvez seria. Taxa de prevalência agora. Incidência são os casos novos. Prevalência são aqueles casos que permanecem na população. Geralmente se usa para doenças crônicas. Por exemplo, aqui, a prevalência de HIV no Brasil, 2005 a 2015, dados do Sistema Único de Saúde. Como que é calculada a prevalência? O número de casos existentes no lugar no mesmo tempo. Então, sempre tem que ter o lugar, o tempo, dividido pelo número de indivíduos da população do mesmo lugar, no mesmo tempo, vezes 10 elevado a n. De novo, o n você define, se vai ser 10, se vai ser 100, se vai ser 1.000, 10.000, 100.000, você define que você vai usar. Geralmente a gente define alguma coisa aqui, aí quando vai fazer o cálculo, no final o resultado fica 0,00000. Aí, peraí, que eu tenho que mudar esse 10 elevado a n aqui, que ele está errado, para não ficar tão
tão picotado o meu número lá no final, né? Então, a gente vai no teste aqui, né? Até acertar. Olha aqui o que é prevalência. HIV não significa AIDS. HIV significa que a pessoa foi infectada pelo vírus e não necessariamente desenvolveu a doença, mas está infectada. Isso é uma informação importante, porque às vezes a gente fala besteira. De 2005 a 2015, quem foi infectado não existe nenhuma forma de eliminar esse vírus do organismo até hoje. Então, ele está no organismo. Então, essa mesma pessoa, se ela não foi a óbito, ela consta nos números ano a ano aqui, desde 2005 a 2015. Por isso que é prevalência, ela prevalece. Incidência, ela incide, é caso novo. Prevalência, não. Está lá durante muito tempo. Todo ano, se for fazer contagem, aquela pessoa, se ela não foi a óbito ou se ela não mudou de lugar, ela está consta naquele número lá. Então, esse cálculo da taxa de prevalência nos permite olhar o comportamento epidemiológico de uma determinada doença em um determinado lugar por um período de tempo. O azul claro é a região sul. A região sul no Brasil é histórico isso. Sempre foi a região que teve a maior prevalência de HIV. Começou com o Sudeste, quando a doença se espalhou pelo Brasil no início dos anos 80, e quando ela bateu no Sul, lá ficou como a região de maior prevalência. Depois tem todos os outros aqui nesse emaranhado de cores, e o preto é a média geral, que é o Brasil. Então, se observa como essa prevalência vai variando ao longo do tempo. Toda vez que sobe, é porque houve um incremento de casos, ou seja, incidiram novos casos. Então, subiu no gráfico. Quando decai, é porque as pessoas foram a óbito ou se mudaram de lugar. Então, dá para saber aqui, com um gráfico desse, por exemplo, a incidência das campanhas, dá para fazer uma avaliação de como as campanhas influenciaram, ou dá para analisar fatores regionais, como lugares que têm grandes festas, sei lá, além do carnaval, algumas festas regionais, alguma coisa assim, que é uma tendência do HIV se espalhar mais, se disseminar mais em eventos festivos, né? Então, dá para fazer várias avaliações aqui a partir desse cálculo de prevalência, que é calculado igual ao cálculo de incidência. Só que a gente tem que saber bem a diferença entre incidência e prevalência. Vou pegar mais exemplos. Aqui, ó, incidência e prevalência de esclerose sistêmica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A esclerose sistêmica é uma enfermidade autoimune extremamente heterogênea na sua apresentação clínica e segue um curso variável e imprevisível. A taxa de incidência, aí eu marquei aqui, casos novos, de esclerose sistêmica em Campo Grande em 2014 foi 119 por 1 milhão de habitantes. Por que usaram 1 milhão? Porque é uma doença rara. Então, quanto mais rara a doença, maior é o número que você usa aqui no N. Então, 10 elevado a 10, 10 elevado a 100, porque é uma doença rara. Doenças comuns se usa um N menor. Ou se a população é menor, se usa um N menor. Se a população é maior ou se a doença é mais rara, se usa um N maior. E a prevalência foi de 105,6 por 1 milhão de habitantes. Então, olha só. Em 2014, os casos novos aumentou 11 casos a cada 1 milhão de habitantes. Quase 12, né? 11,9 por 1 milhão de habitantes. A prevalência, ela já era de 105 por 1 milhão. Ou seja, de pessoas que podem ter sido diagnosticadas há mais tempo e que vêm com a doença e que aparece aqui nesse estudo como casos antigos. Só que os casos antigos, eles não são só, prevalência não é só o caso antigo, ela é a soma dos antigos com os atuais. Então, olha aqui, soma dos casos anteriormente conhecidos e que ainda existem com os casos novos. Então, esse 11,9, ele está dentro desse 105. Porque prevalência, taxa de incidência, desculpa, são os casos novos em 2014. E a prevalência, que é o acumulado geral, todos os casos existentes estão na taxa de prevalência. Eu vou explicar isso melhor, não se assustem. Olha só, diferença entre incidência e prevalência.
Em relação à definição, incidência é a taxa de manifestação de uma determinada doença. Como ela vai se manifestando ao longo do tempo. A gente pode pegar, por exemplo, síndrome gripal, que acumula, né, é um conjunto de gripes. E a gente pode analisar ela por mês. Como ela é uma doença que ela tem um ciclo geralmente de 7 dias, então você pegar a incidência, não dá para você estudar a prevalência de uma doença que tem um ciclo de 7 dias. Você vai pegar ela, só você analisar dia a dia, porque se você for estudar na semana que vem, ela já não está mais lá naquele indivíduo, ela já está em outro. Então, as doenças de ciclo curto, a gente geralmente olha só a incidência. As doenças de ciclo longo, a gente olha a prevalência. A incidência, esse cálculo, ele me permite olhar como é que as doenças vão pipocando numa população. Olha, tem mais um caso ali, mais um caso aqui, mais um caso ali. Isso a incidência me permite fazer. Ver a doença acontecendo numa população, na medida que ela vai surgindo. A prevalência é o número de casos de uma doença em uma população durante um período específico do tempo, ou seja, é o acumulado de pessoas com a doença. Se eu pegasse novamente o caso da gripe, para eu conseguir entender, vamos pegar, se a doença tem um ciclo de 7 dias, eu posso estudar, então, 7 dias de doença. Então, eu vou saber quantos casos surgiram na segunda, quantos casos surgiram na terça, quantos casos surgiram na quarta. Isso é taxa de incidência. Se eu vou pegar a taxa de prevalência, eu vou somar todos os casos da semana. Então, nessa semana, a taxa de prevalência foi tal. Sem olhar quantos casos novos surgiram a cada semana. A prevalência é tudo. Tudo que teve ali naquele período daquela semana, não dia a dia. Isso é prevalência. Teria estudar também dia a dia, mas eu não vou entrar, não vou confundir vocês. O que elas mensuram? A incidência mensura o surgimento da doença. Como é que a doença vai surgindo? Foi fundamental para entender o comportamento epidemiológico da Covid. A prevalência mede a proporção da população que já tem a doença. Ou seja, quantos já estão doentes com aquela doença. No período que está sendo avaliado. De novo, eu repito, é mais usada para doenças de longo ciclo. Hanseníase, essas doenças crônicas, né? Mal de Parkinson, Alzheimer, artrose, problemas cardiovasculares, que geralmente são estudados a partir da prevalência. O cálculo da taxa na incidência é o número de casos novos da doença dividido pelo número de pessoas em risco. Pessoas em risco, por isso tem aquela subtração lá, que você subtrai o número de pessoas que já estão doentes. Eu falei para vocês que nem todo mundo faz isso. A taxa de prevalência é calculada usando o número de indivíduos afetados em determinado momento, dividindo pelo número total de pessoas. A fórmula é a mesma, praticamente. O que tem que saber é a diferença do que é o conceito de incidência e o que é o conceito de prevalência. Tempo de diagnóstico da doença. Na incidência, são as doenças recém-diagnosticadas. No caso da prevalência, são os casos sobreviventes, diagnosticados a qualquer momento. Não interessa que dia a pessoa foi diagnosticada com gripe, se você está estudando uma semana. O dado que você vai ser de uma semana. Na incidência, você pode ter o cálculo dia a dia. Denominador, a população em risco, população total, no caso da prevalência. Casos analisados. Conta apenas os casos novos, conta todos os casos. Acompanhamento, no caso da incidência, requer acompanhamento de indivíduos em uma população para identificar casos novos. Então, se você estiver fazendo uma pesquisa em um bairro, por exemplo, vamos pegar uma coisa diferente, vamos supor que vocês estejam estudando a incidência de furúnculos em crianças da cidade alta. Então, vocês poderiam fazer um cálculo de incidência se vocês fossem lá perguntar dia a dia quantos casos de furúnculo, ou se deixassem com as pessoas um formulário para elas preencherem dia a dia, né? Quantos casos de furúnculo foram surgindo. No caso da prevalência, não. Você pode pegar e perguntar quantos casos teve no total de furúnculos, sem perguntar quantos foram, em que dia e quando eles surgiram, enfim. Acompanhamento, requer acompanhamento, já li essa parte. Fator de duração da doença, não depende da duração da doença, embora se use mais para doenças de ciclos curtos. Depende da duração, pois a longa duração acabará por aumentar a prevalência da doença. Se você pegar, por exemplo, um estudo de HIV igual daquele gráfico que eu mostrei para vocês,
Um mesmo indivíduo, hoje, com os tratamentos que existem para a pessoa que manifesta AIDS, por exemplo, ela pode constar no mesmo gráfico por 30, 40, 50 anos. Porque a prevalência da doença, no caso da pessoa, crianças que foram infectadas no parto e que hoje têm 40 anos de idade, elas podem constar nesse mesmo gráfico durante 40 anos. Quando é usada? Quando se estuda causa e efeito, no caso da incidência. É bastante importante fazer o cálculo, estudar a incidência, quando você quer saber o que está causando uma determinada doença. Por exemplo, o furúnculo. O que pode estar causando o furúnculo? A gente sabe que é uma deficiência do sistema imunológico, né? O furúnculo é causado por uma bactéria que tem na nossa pele, que é Staphylococcus aureus. E essa bactéria consegue penetrar numa camada mais profunda da pele e causar uma infecção caso o sistema imunológico não esteja tão forte ou caso a cepa da bactéria seja mais agressiva, mais virulenta, né, que a gente chama. Então, mas aí, como é que se identifica isso? Fazendo a pesquisa para saber qual pode ser a causa. Aquelas crianças estavam com um problema X ou Y. No caso da prevalência, para estimar o ônus da população em determinada doença crônica. Dá para fazer, inclusive, estudos econômicos aqui. Eu me lembro de uma pesquisa que eu li uma vez, o resultado de uma pesquisa sobre elefantíase numa cidade da África. Elefantíase é uma doença que ela chama filariose linfática, ela é causada por um verme e transmitida por um mosquito. E aí, aquela cidade de um país da África, não me lembro qual era, ela estava tendo impactos negativos da doença na economia, porque as pessoas que desenvolviam a doença, elas se tornavam improdutivas, incapazes mesmo de desenvolver o trabalho. Então, esse tipo de cálculo de prevalência, ele pode fazer esse tipo de análise em relação ao impacto de uma doença crônica, por exemplo, a Alta Floresta, que é uma zona quente para a hanseníase, né? Um dos municípios que tem a maior taxa de prevalência de hanseníase no país, dá para fazer um cálculo do dano, qual é o ônus, né? Qual é o peso dessa doença, que pode ser um cálculo econômico para as famílias, pode ser um cálculo econômico para o município, ou pode ser um cálculo que não seja econômico, mas um cálculo que seja em relação aos outros danos que a doença causa, porque não são só econômicos, né? Eles são psicossociais também. Mas, enfim, o cálculo de prevalência permite esse tipo de cálculo, de estudo, né? Usando como exemplo. Esse esqueminha aqui, eu gosto muito dele, ele ajuda muito a gente a entender a diferença entre incidência e prevalência. Vamos supor que esse seja um recipiente e que estejam vazando aqui, a partir das torneiras abertas, os números de casos novos. Então, os casos que migram, ou seja, os casos que vêm de outro lugar, caem nesse recipiente, e os casos novos, que são recém-diagnosticados, caem nesse recipiente. Então, essa soma de pessoas que vêm de outro lugar e de pessoas que são recém-diagnosticadas são os casos novos. Como é que esses casos novos são definidos? Por dia, por semana, por mês, de acordo com como você define o estudo que você vai desenvolver. Eles caem no mesmo recipiente dos casos existentes. Esses casos existentes, eles caíram por essas torneiras aqui, da imigração de casos novos, em momentos anteriores. Quando os casos novos caem aqui, eles são somados aos casos existentes. Então, isso tudo é a prevalência. Os novos com os existentes, prevalência. Só os novos, incidência. Esse recipiente, ele não é totalmente fechado, ele tem uma outra torneira com uma outra saída aqui, porque esse número de casos aqui, que é a prevalência, ele pode ir diminuindo ao longo do tempo, se houverem óbitos, se houver emigração, pessoas que vão morar em outro lugar, ou se tiver cura, depende do tipo de doença que você está analisando, as pessoas podem ser curadas, então esse número vai diminuindo. Se entrarem mais casos do que saem, aumenta a prevalência. Ou seja, se for alta a incidência e for baixa o número de óbitos, de cura ou de imigração, aumenta a prevalência. Aqui tem um exemplo bem simples. Em 31 de julho de um dado ano, eram conhecidos 30 casos de determinada doença transmissível.
No decorrer do mês de agosto, esse contingente, por motivos diversos, sofreu baixa de 5 dos casos antigos. Então, se tinha 30, sofreu baixa de 5, ficaram 25. E acréscimo de 10 casos novos. Então, 25 mais 10 casos novos, 35. A prevalência dessa doença será de 35 casos no último dia do mês, referenciado a todo o mês de agosto. Então, se a gente olha a incidência no dia a dia, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, quantos casos a cada dia eles entraram, a prevalência geralmente se olha o acumulado do mês. No final de tal mês, prevaleceram tantos casos. Pode ter entrado os casos novos, pode ter saído. Quantos prevaleceram? Por aqueles que continuaram lá no final do mês. Então, essa é a diferença entre incidência e prevalência. Obrigatoriamente, no projeto de vocês têm que apresentar que tipo de cálculo que vocês vão fazer. Se vai ser taxa de incidência ou se vai ser taxa de prevalência. E aí eu vou ajudando vocês. Aqui eu trago alguns exemplos, mas não é tudo tão claro, tão fácil assim. Eu tenho certeza que é essa incidência. Tem estudos que vale calcular a incidência e a prevalência. Outros é melhor estudar prevalência, outros é melhor estudar incidência, então varia muito. Por exemplo, aqui, no caso de um resfriado. Resfriado, ele pode ser causado por um vírus. E então, doenças viroses, elas geralmente têm um ciclo de 7 dias. Sempre lembrando que quando a gente toma remédio para um resfriado, um medicamento, né, ou para gripe, a gente está tomando só para os sintomas, a gente não cura, não mata o vírus. É o nosso sistema imunológico que dá conta de vencer ele, por isso que a gente tem que cuidar do sistema imunológico quando adoece. E se cura em 7 dias, não é porque o remédio fez efeito, é porque o teu organismo se fortaleceu e conseguiu vencer o vírus. Cura antes, é porque o teu organismo se fortaleceu e conseguiu vencer o vírus. Então, não é o medicamento que determina quanto tempo você vai ficar resfriado. Às vezes você fica sem sintomas. Mas eu tomei o remédio no dia seguinte não estava sentindo nada. Não quer dizer que você não continua resfriado, você só não está sentindo sintomas porque o remédio tirou sintomas. Isso é uma arma do capitalismo para a gente voltar ao trabalho, mesmo estando doente, sem perceber que está doente. Fazendo uma crítica aqui. Enfim, resfriado tem ciclo curto. Você pode estudar incidência e prevalência, mas qual é mais indicado? A incidência. Porque os casos novos vão pipocar. Estudando incidência, você vai saber qual é a causa, por que está existindo um aumento de casos de resfriado. Pode ser o início do período das chuvas, pode ser final do período das chuvas, tem alguma causa ali que pode estar aumentando o número de resfriados. A convivência social, as pessoas estão aglomeradas, né? Entre outros fatores. HIV/AIDS. Como é uma doença contínua, que não tem cura, prevalência é a mais adequada. No caso de violência doméstica, sempre lembrando que a epidemiologia não estuda só a doença, ela estuda também os agravos. Durante a pandemia, aumentou muito a violência doméstica contra mulheres. Os casais ficaram em casa e a mulher foi violentada numa proporção maior que em anos anteriores. O que é essa proporção? Cálculo de taxa. Incidência é o mais adequado, porque os danos de uma violência, eles não persistem. Cada evento de violência é uma incidência. Então, esse é o mais adequado, estudar aqui nesse caso aqui, incidência. Sarampo, é uma doença infecciosa também de curta duração. Oi? Licença. Sim. Mas no caso, por exemplo, da violência, aí eles baseiam esses dados, tipo, estatístico, de acordo com os BOs que foi feitos, né? Exatamente. Ou seja, pode ser muito maior esse número, né? E aí existem estudos de subnotificação. Aí você pode, por exemplo, desenvolver um estudo com base nos dados que foram notificados, aí você vai num estudo de subnotificação, e aí você fala, olha, para cada 3 casos notificados, existem outros 10. Aí já dá para, olha, então, se no meu estudo apareceram 10 casos notificados, provavelmente devem ter acontecido 30. Porque a subnotificação é tanta. Existem estudos de subnotificação que te permitem, então, estimar quanto pode ter sido, entendeu? Entendi. Também dá para fazer em populações estudo de violência. Ele é mais difícil um pouco. Estudos que são mais difíceis, temas que são mais sensíveis, como violência doméstica, aborto,
Questões similares. Abuso, né? Abuso, que senão casos que são mais sensíveis, geralmente se faz a pesquisa usando urnas. Então, você chega, por exemplo, define um bairro que você quer estudar, você chega na casa da pessoa, você tem que ter uma aprovação do comitê de ética, isso eu vou explicar na próxima aula. E aí você chega com uma urna, com um papelzinho, que a pessoa assinala como se ela estivesse votando. E vai tudo para aquela urna. Você não abre a urna. No final né, quando terminou numa residência ou numa rua, você vai enchendo, vai fazendo tudo. Aí depois você abre e vai avaliar, porque daí as pessoas, numa urna, elas têm um pouco mais de coragem de falar, né, de relatar. Então, pode ser um estudo assim, não necessariamente com a notificação, né, oficial, mas ela pode ser um estudo de casa em casa, ou um estudo num evento, por exemplo, tem na feira, ou tem um evento, uma festa agropecuária, sei lá, alguma coisa assim que reúne pessoas, você pode estar lá com a sua urninha. E aí fazer um estudo de violência doméstica, de aborto, de abuso, enfim, de temas que são mais sensíveis e que dá para fazer uma discussão. E daí a gente traz, né, traz a superfície, problemas que estão escondidos na sociedade. E nesse caso, sempre incidência, porque cada caso é um registro. Pode, inclusive, nessa pesquisa, ter perguntas lá, né? Quantas vezes, né, já foi violentada? Quando? Né? A pessoa pode ir preenchendo, você pode fazer essa análise. Sarampo, eu já falei, que é melhor também incidência. Câncer de mama, como ele está presente na sociedade, mas a taxa de óbito é considerável, ele pode ser estudado como prevalência e pode ser estudado como incidência, depende de como se define, né, como se desenha essa pesquisa. Suicídio, taxa de incidência. Então, quantos casos durante tal período foram surgindo? Porque eles não prevalecem, eles são pontuais, são eventos, né? Quando são eventos, taxa de incidência. Ok? Alguma dúvida sobre esses esqueminhas? Para mim tá de boa. Tá de boa. Aí eu trago mais alguns exemplos de pesquisas que nós desenvolvemos em Alta Floresta como parte da disciplina de epidemiologia. Esse aqui. Hábitos alimentares como fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis na zona rural de Carlinda. Nós estudamos a comunidade Del Rey. Então, a amostragem foi do tipo não probabilística. Isso aqui quer dizer que os resultados não podem ser generalizados. Não pode pegar os resultados da pesquisa e falar, olha, é tudo assim. O que nós fizemos lá? Nós escolhemos um lado da rua e fomos aplicando o questionário em um lado da rua. E o outro lado da rua, não. Então, ela não é representativa o suficiente para a gente poder generalizar, porque a gente não levou em consideração um cálculo de amostra. A amostra ela tem que ser representativa. Se existem 50 adultos com idade de 25 a 30 anos, a minha amostra deve ter pelo menos 5 adultos da idade de 5, né, 10% disso. Se existem mais mulheres que homens, minha amostra tem que ter mais mulheres que homens. Então, tem que ser muito bem calculada a amostra, se eu quero pegar esse resultado e generalizar para o todo. Não era o nosso objetivo, a gente não queria fazer isso. A gente queria só fazer uma pesquisa. Então, o que a gente fez? Só um cálculo de prevalência. A gente não calculou taxa de prevalência, só um cálculo de prevalência, ou seja, apresentamos os resultados em percentual. Era só para conhecer, aqui, na verdade, era um exercício da epidemiologia para poder aprender a fazer pesquisa, né? Sem cálculo de taxa. Esse outro estudo aqui da esquerda, ele é um TCC, o TCC da Juscelia. A Juscelia, ela é agente de saúde, então ela tinha os dados de todas as pessoas que ela visita não sei há quantos anos, não me lembro. Mas, enfim, ela tinha lá todas as anotações, não só no sistema do sistema de saúde, o sistema operacional, como ela tinha o caderninho com todas as anotações. E aí ela foi estudar a vida e saúde da população do bairro que ela executa o trabalho dela de assistente. Então, foi um trabalho epidemiológico de condições de vida e saúde da população. Por que foi vida e saúde? Porque tem várias questões. Ela usa um protocolo do SUS para perguntar, mas aí pergunta coisas como que telhado tem na casa, se tem água encanada, perguntas que dizem respeito à qualidade de vida também, renda. E ela pôde calcular a taxa de prevalência. A taxa de prevalência usando como dado dessa pesquisa aqui, o bairro como um todo, a população daquele bairro assistido pelo SUS. Ela tinha o dado do SUS em relação à população do bairro. Então, ela calculou a taxa de prevalência do bairro, não do município de Alta Floresta, do bairro. Então, foi possível fazer esse cálculo com o trabalhinho dela. Aqui tem outras taxas, que todas podem ser usadas na pesquisa de vocês, independente
dependendo do que vocês forem usar como pesquisa. Por exemplo, taxa de mortalidade. Foi muito usado para a Covid agora. É o número de casos de óbito pela população total. Então, morreram 2 pessoas, a população tem 5 pessoas. Então, 2 dividido por 5 vezes 10 elevado a n. De novo, quem está pesquisando é que define qual n vai usar. Isso é livre para cada um escolher. Mas existem dicas, né? Populações grandes, n grande. Doença rara, n grande. Então, número de casos de óbitos pela população total. Mortalidade infantil. Isso aqui é muito usado porque a taxa de mortalidade infantil, ela diz muito sobre uma sociedade, sobre uma população, sobre um país. Quanto maior a taxa de mortalidade infantil, maiores são os problemas socioeconômicos desse país. Então, se divide número de óbitos de menores de 1 ano, taxa de mortalidade sempre é menor de 1 ano. Lembrando de que, geralmente, essas crianças morrem de diarreia, então está associada à pobreza e acesso ruim a saneamento básico. Nesse caso, é dividido pelo total de nascidos vivos. Espera aí, deixa eu explicar isso de novo. Fiquei fugindo do assunto aqui. Número de óbitos de menores de 1 ano dividido pelo total de nascidos vivos do mesmo ano que o estudo está sendo desenvolvido no mesmo lugar. Vamos supor que tenha ido a óbito 5 crianças em 2020 em Alta Floresta. Tem que ser dividido por total de nascidos, vamos supor, nasceram 50 em 2020 em Alta Floresta. Esse cálculo aqui exige que seja vezes 1.000. Aqui não é você que define. Por quê? Porque essa é uma taxa muito usada, ela já é padronizada para ser usada vezes 1.000, porque, em geral, as comparações são feitas facilmente com diversos países, lugares, municípios, estados, enfim, porque é muito usado esse cálculo. Eu esqueci de falar do exemplo aqui. Taxa de mortalidade. Um exemplo. Comportamento epidemiológico da malária em Mato Grosso. 9,2 óbitos por 100 mil habitantes em 1990. Como é que ele chegou a esses 9,2 óbitos, esse autor, esse Atanaka, aqui, e os colaboradores dele? Eles pegaram o número total de óbitos e dividiram pela população de Mato Grosso, a população de 1990, vezes 100 mil. Então, eles chegaram a 9,2, que era o número de óbitos, não de adoecimento, altíssimo, altíssimo. 1990. Aqui, taxa de mortalidade infantil. Mortalidade infantil no Brasil, 12 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Mortalidade infantil sempre é expressa assim, por 1.000 nascidos vivos. 1.000 é fixo e é nascidos vivos. Então, isso em 2010. Altíssimo também para os padrões internacionais. Embora tenha caído muito desde a década de 70, mas ainda é um valor altíssimo e ele voltou a aumentar agora com o empobrecimento da população brasileira. Então, um indicador que fala muito sobre a sociedade, sobre o país, onde o estado, o município, onde se vive, né? Quanto maior a pobreza, maior a mortalidade infantil. Razão, deixa eu ver se não passei 2. Não, tá certo. Razão da mortalidade materna. Isso aqui é outro cálculo que pode ser feito. Razão, toda vez que a gente fala razão, é uma coisa pela outra. Então, número de óbitos maternos diretos ou indiretos, dividido pelo número de nascidos vivos na população residente no ano considerado. Olha só, se divide o número de óbitos da mãe pelo número de crianças que nasceram. É uma razão, uma coisa pela outra. Vezes 10 elevado a n. Você define o n. Exemplo, mortalidade materna no Brasil. 52,77 óbitos maternos para cada 100 mil nascidos vivos de 2001 a 2004. Ó, é o número de mães que morreram dividido pelo número de crianças que nasceram vivas. Essa é a regra para fazer esse tipo de cálculo. Considera-se as mortes de mulheres por causas ou afecções relacionadas à gravidez, parto ou puerpério, até 42 dias após a gravidez chegar a termo, ao fim. Ou seja, não pode ser depois disso, tem que incluir dentro desse intervalo aqui, né? As mortes que ocorreram desses 42 dias. Bom, taxa de letalidade é diferente de taxa de mortalidade. Vamos voltar. Taxa de mortalidade, nós vimos aqui. Número de casos de óbitos da doença pela população total. Taxa de letalidade aqui. Número de mortes de uma doença pelo número de doentes pela doença. Então, letalidade é
teve um conjunto de pessoas que adoeceram, uma parte deles morreu. Isso é taxa de letalidade. Aqui um exemplo. Letalidade por quedas em idosos no Brasil. 4,5%, já explico isso, de óbitos entre idosos que sofreram quedas em janeiro de 98 a novembro de 2015. A taxa de letalidade, ela é vezes 100. Tudo que é vezes 100 expressa percentual. Mesma coisa, aqui não tem como mudar isso. Isso faz parte da fórmula, para poder padronizar, é um padrão internacional, uma medida internacional. Então, o resultado sempre vai ser expresso em percentual, nesse caso aqui, nem sempre nos outros, mas nesse aqui sim. Então, 4,5 óbitos de idosos dentre aqueles que sofreram queda. Por isso que a letalidade, que é o número de mortes dentre os doentes. Então, daria para pegar assim, por exemplo, número de óbitos por doenças respiratórias em Alta Floresta dividido pelo número de pessoas internadas por doenças respiratórias. Aí você teria o cálculo, vezes 100, aí você teria o cálculo da taxa de letalidade. É o número de mortes por uma determinada doença dividido pelo número de doentes por aquela mesma doença no mesmo lugar e no mesmo período de tempo. Razão, de novo, a razão é uma coisa pela outra. Do número de leitos hospitalares por habitantes. Número total de leitos hospitalares dividido pela população residente na unidade federada, que diz respeito àqueles hospitais. Os hospitais, eles atendem territórios. O hospital municipal atende município. O hospital regional atende a região. Aí tem os outros hospitais universitários, os outros hospitais de maior escala, né, que são níveis superiores, que geralmente estão nas capitais. O Hospital Regional de Alta Floresta, ele atende 6 municípios, que é Alta Floresta, Carlinda, Nova Monte Verde, Paranaíta e Apiacás. Fugiu um. Ah, mas depois eu vejo. Vocês veem. Vou ficar lembrando disso agora. Número total de leitos hospitalares dividido pelo total da população. Então, um exemplo. Leitos hospitalares para a Covid no Brasil. Não sei em que mês foi isso, mas foi em 2020. 2,3 leitos por 1.000 habitantes. Sempre vezes 1.000. Padronizado. Isso aqui não muda. Tem necessidade de vocês decorarem essas fórmulas? Não. Fórmula nenhuma precisa ser decorada. Isso é coisa do passado. As fórmulas estão escritas nos lugares. É só ler e fazer. Ninguém se forma, termina, cola grau e aí vai lá tentar lembrar a fórmula de cabeça. Isso é desnecessário. As fórmulas são escritas nos lugares. É só pegar e tem que saber fazer. Saber usar a fórmula. Ops. Proporção de partos cesáreos. Proporção. Proporção também quer dizer percentual. Por isso que é vezes 100. Total de partos cesáreos dividido por total de partos. Vaginal mais cesáreo. Vezes 100. Então, exemplo. Parto cesáreo no Piauí. 52,1% dos partos cesáreos em 2011. Ou seja, do total de partos, 52,1% foi cesáreo, o restante foi vaginal. É um cálculo, esse aqui é uma pesquisa interessante de fazer. Os municípios de Mato Grosso têm um percentual muito alto de parto cesáreo. Às vezes chega a 90% em alguns municípios em determinados anos. E aumenta, diminui, né? Depende do lugar. Então, também é interessante, porque parto cesáreo só é recomendado no caso de a mulher ter algum problema durante o parto e não poder ter um parto vaginal. Então, por que tem tanto parto cesáreo? Tem uma questão que dá para investigar aqui, uma pesquisa, um tema legal para uma pesquisa. E aí, existem várias outras taxas na epidemiologia. Aqui eu trouxe as mais importantes e algumas delas, se vocês quiserem, ou uma ou mais, vocês podem usar no estudo de vocês, depende do que vocês forem escolher para estudar. E aí eu deixei uns exercícios aqui para vocês fazerem, que são bem simples, e que na próxima aula eu vou corrigir. Então, eu gostaria que vocês fizessem, trouxessem eles feitos na próxima aula, para a gente discutir eles bem no início da aula. Eu vou ler e vou discutir. São 6 exercícios. E aí eu deixo junto venceremos aqui, para a gente poder dar conta desses exercícios. Se vocês souberem fazer esses exercícios, vai ser fácil elaborar as tabelas e fazer as análises dos resultados dos estudos de vocês, que vocês vão desenvolver a partir dos projetos que vocês vão me entregar daqui a 2 semanas. Então, é isso. Tem alguma dúvida? Não, prof. Nossa, estamos só nós aqui.
Eu deixei também escuro aqui, eu estava com um pouco de dor de cabeça, eu estava evitando a luz. Mas se tiver dúvida, vocês podem me falar agora, ou se não, se vocês quiserem escrever depois, no particular, né, no privado, no WhatsApp ou no grupo, podem ficar à vontade. Essa parte de cálculo, às vezes ficam dúvidas só a partir da explicação, quando começa a treinar, vocês sabem como é, né? Matemática. Aí se pega o jeito. Sobre os exercícios, você vai pedir para, tipo assim, vai abrir a tarefa, a gente fazer enviar? Ou como Não. É só um treino. Se vocês fizerem os exercícios, vocês vão estar mais aptos a desenvolver isso tudo depois. Sim. Tudo que nós fizemos até agora prepara vocês para o projeto e para o resumo. Quanto mais se desempenharem aqui, melhor fica lá, melhor nota, melhor trabalho, né? Melhor evento ou revista, se quiserem, podem chegar a esse estudo de vocês. Então, o estímulo é esse, sabe? Produzir. Produzir bem. Nossa, nós estouramos nosso tempo praticamente. Bom, gente, bom estar com vocês. Eu compartilho amanhã a gravação. E aí, se tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo. Não percam a aula da próxima semana e peçam para os colegas de vocês não perderem também. Tá bom? Tá bom, então. Bom dia, professores. Aí já é meia-noite? Aqui já é 12:01. Até mais, bom descanso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, beijão. Tchau, tchau.